Às vezes, o destino age de formas inesperadas. Para Miguel, um menino solitário de 10 anos, sua vida parecia seguir um caminho sem brilho. Ele se sentia deslocado, como se não pertencesse a lugar nenhum. Mas tudo mudou quando um cavalo selvagem cruzou seu caminho. O vento cortava a fazenda, levantando poeira pelo pasto. Miguel estava sentado na varanda, olhando para o horizonte, quando avistou algo diferente ao longe. Um cavalo forte, negro como a noite, trotava sozinho pelo campo. Seus olhos refletiam algo misterioso, quase como se falassem. Miguel sentiu algo dentro dele se acender. A vida dele nunca mais seria a mesma. Esse cavalo não era apenas um animal selvagem. Ele carregava algo especial, algo que Miguel ainda não entendia, mas que mudaria sua vida para sempre. Essa é a história de um menino e um cavalo que encontraram um no outro uma amizade capaz de transformar o impossível em realidade. Uma jornada de superação, conexão e amor incondicional. Prepare-se para conhecer uma história que vai tocar o seu coração e mostrar o verdadeiro poder da amizade entre um menino e seu cavalo. Miguel era um menino calado. Enquanto as outras crianças corriam e brincavam na escola, ele preferia ficar sozinho, rabiscando desenhos de cavalos em seu caderno. Ele sempre se sentiu diferente, como se não pertencesse a lugar nenhum. Os outros meninos zombavam dele, chamavam-no de estranho. E com o tempo, ele passou a evitar contato com qualquer um. Ele morava em uma fazenda com seus pais, rodeado por natureza e animais. Mas para ele, o campo parecia apenas um lugar vazio. Seu pai trabalhava duro, sua mãe cuidava da casa, e Miguel passava grande parte do tempo sozinho, apenas observando a paisagem. Ele sonhava em ter um amigo, alguém que o entendesse, alguém que não o julgasse por ser quem era. O silêncio e a solidão eram sua companhia constante. Seus pais, preocupados, tentavam ajudá-lo, mas Miguel nunca conseguia explicar o que sentia. Ele queria apenas se sentir aceito, queria encontrar um propósito. Mal sabia ele que seu destino estava prestes a mudar. Algo inesperado estava prestes a entrar em sua vida. Algo que traria cor e emoção para os seus dias solitários. Agora, imagine só. Você já se sentiu assim? Já teve aquela sensação de não pertencer a lugar nenhum? Miguel não sabia, mas um simples encontro mudaria sua vida para sempre. E se eu te disser que essa história vai te emocionar e te fazer enxergar o poder das conexões verdadeiras? Antes de continuar, eu preciso da sua ajuda. Se essa história já despertou algo dentro de você, deixe seu like agora mesmo. Isso mostra para o YouTube que esse vídeo merece ser visto por mais pessoas. E se você gosta de histórias emocionantes como essa, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui sempre trazemos histórias que tocam o coração. Faça isso agora, não deixe para depois. Seu apoio faz toda a diferença para que mais pessoas conheçam histórias incríveis como essa. Já deixou o like? Já se inscreveu? Então continue assistindo, porque o que vem a seguir vai mudar tudo. Movie. A escola nunca foi um lugar agradável para Miguel. Todos os dias pareciam uma batalha contra os olhares e as palavras duras das outras crianças. Você é esquisito, Zrenia. Por que você não fala com ninguém? Ele não sabia responder. Apenas abaixava a cabeça e fingia que não ouvia. Em casa não era muito diferente. Seus pais eram amorosos, mas não entendiam o que passava dentro do coração do menino. Eles achavam que ele precisava apenas sair mais, brincar com os outros. Mas não era tão simples. Miguel não queria forçar uma amizade. Ele queria algo verdadeiro, algo que fizesse sentido. Ele se refugiava nos desenhos e na natureza. Os cavalos que via nos livros e na televisão fascinavam-no. Ele sentia que, de alguma forma, aqueles animais majestosos eram como ele, livres, mas solitários. Ele queria entender aquela conexão, mas nunca teve a chance de se aproximar de um cavalo de verdade. Até que, em um dia comum, tudo mudou. Um visitante inesperado apareceu em sua fazenda. Um cavalo que parecia tão sozinho quanto ele. Era um final de tarde quando Miguel ouviu o barulho de cascos contra o chão seco. Algo estava diferente. Ao longe, ele viu um cavalo negro, forte, de aparência selvagem. Seu pelo brilhava sob a luz dourada do sol e seus olhos pareciam carregar um segredo. De onde ele veio? Miguel se perguntou. Ele nunca tinha visto aquele cavalo antes.
Sua postura era imponente, mas havia algo triste em seu olhar. Ele não pertencia a nenhum dos estábulos da fazenda. Seu pai saiu da casa e cruzou os braços ao ver o animal. "Esse cavalo deve ter fugido de alguma fazenda vizinha", murmurou. "Se ninguém aparecer para buscá-lo, vamos vendê-lo." O coração de Miguel apertou. Algo dentro dele dizia que aquele cavalo era especial. Ele precisava conhecê-lo, mas não seria tão fácil. O cavalo que Miguel batizou de Raio era arisco, desconfiado. Sempre que alguém tentava se aproximar, ele relinchava e recuava. Parecia que nunca confiara em ninguém. Miguel sabia que, se quisesse ser amigo de Raio, teria que conquistar sua confiança. E isso levaria tempo. Miguel não desistiu. Ele sabia que cavalos não confiavam facilmente, principalmente um tão selvagem quanto Raio. Então, decidiu agir com paciência. Todos os dias ele se sentava perto da cerca e apenas observava. Não fazia barulho, não tentava tocá-lo, apenas ficava ali, esperando. Raio também o observava com aqueles olhos atentos, analisando cada movimento do menino. Os dias passaram e aos poucos a distância entre eles foi diminuindo. Miguel começou a deixar um pouco de feno mais perto. Raio hesitava, mas depois de muito tempo, aproximou-se e comeu. Foi um pequeno passo, mas para Miguel foi como vencer uma batalha. Certa manhã, algo diferente aconteceu. Miguel estava sentado, desenhando Raio em seu caderno, quando sentiu uma sombra sobre ele. Levantou os olhos e viu o cavalo parado ali, bem perto, observando seu desenho. O coração do menino acelerou. Ele estendeu a mão devagar. Raio não fugiu, apenas ficou ali, respirando perto dele. A conexão estava se formando. Agora Miguel e Raio compartilhavam algo único. Não eram palavras, não eram gestos óbvios, mas um entendimento profundo, silencioso. Raio ainda não deixava que ninguém o tocasse, mas sempre que via Miguel, se aproximava um pouco mais. O menino aprendeu a respeitar os sinais do cavalo, a entender quando ele estava confortável ou inquieto. Um dia, Miguel levou uma maçã para Raio. Ficou de longe, estendendo a fruta, esperando. O cavalo hesitou, mas depois de alguns instantes, deu alguns passos para frente e, com muito cuidado, pegou a maçã da mão dele. Foi um momento mágico. Pela primeira vez, Raio havia aceitado algo diretamente de Miguel. A partir daquele dia, Miguel não tinha mais dúvidas. Raio confiava nele. E aquela amizade estava apenas começando. O tempo passou e a conexão entre Miguel e Raio se fortaleceu. Mas ainda havia um obstáculo. O cavalo nunca tinha permitido que alguém o tocasse. Ele aceitava a presença do menino, mas qualquer tentativa de contato resultava em um passo para trás ou um relincho de aviso. Miguel sabia que precisava ser paciente. Então, começou a tentar algo novo. Em vez de simplesmente estender a mão, ele passou a imitar a respiração do cavalo, algo que lera em um livro. Ele inspirava e expirava lentamente, tentando mostrar a Raio que não era uma ameaça. Certa tarde, quando o sol já se punha e o céu era tingido de tons alaranjados, Raio deu um passo inesperado. Ele se aproximou de Miguel, baixou a cabeça e deixou que o menino encostasse sua mão em sua crina. O toque foi leve, mas cheio de significado. Miguel sentiu o coração acelerar. Ele havia conseguido. Pela primeira vez, Raio permitira ser tocado por alguém. Aquele momento selou a amizade deles. A confiança foi estabelecida e Miguel sabia que aquele seria apenas o começo de uma grande jornada juntos. Com a confiança conquistada, Miguel começou a sonhar com o próximo passo, montar em Raio. Mas ele sabia que isso não seria fácil. O cavalo ainda era selvagem e nunca havia permitido que ninguém subisse nele. Os pais de Miguel estavam receosos. "Você não acha perigoso?" Zrenia perguntou sua mãe. O pai apenas observava, sem saber o que dizer. Mas Miguel sentia que, se respeitasse o tempo de Raio, ele permitiria. Então o menino começou a preparar o cavalo aos poucos. Primeiro, apenas colocava a mão sobre o dorso do animal, sem pressa. Depois, passou a encostar a perna suavemente, acostumando Raio com a ideia de ter peso sobre ele. O cavalo, no início, ficava inquieto, mas logo se acalmava, percebendo que Miguel não representava perigo. O grande momento chegou em uma manhã tranquila. Com um salto leve, Miguel subiu nas costas de Raio.
O cavalo relinchou, nervoso, mas não o derrubou. Aos poucos, ele aceitou a presença do menino. Miguel sorriu. Ele havia vencido mais um desafio. Agora ele e Raio estavam prontos para explorar juntos um novo mundo. A mudança em Miguel era visível. Antes tímido e fechado, agora ele sorria mais, falava com mais confiança. Seus pais perceberam que algo dentro dele havia mudado. Na escola, os professores começaram a notar que Miguel participava mais das aulas. Ele ainda era reservado, mas já não evitava as outras crianças como antes. A amizade com Raio lhe ia ensinar algo precioso. Ele não precisava se forçar a ser como os outros. Apenas precisava encontrar sua própria maneira de se expressar. Além disso, Miguel passou a se sentir mais forte. Montar em Raio lhe trouxe uma sensação de liberdade que ele nunca havia experimentado antes. Ele sentia que, enquanto estivesse ao lado do cavalo, poderia enfrentar qualquer desafio. Seus pais, que antes estavam preocupados, começaram a ver Raio de outra forma. Aquele cavalo selvagem que antes parecia um problema, agora era um presente inesperado. Ele havia feito por Miguel algo que ninguém conseguira antes: ajudá-lo a encontrar sua voz. O dia da primeira cavalgada foi inesquecível. Miguel sentia um misto de empolgação e nervosismo. Ele sabia que montar era apenas o começo. Precisava aprender a se equilibrar, a se comunicar com Raio sem palavras, apenas com gestos e toques sutis. Segurando firme as rédeas improvisadas, ele deu o primeiro comando. Raio hesitou, olhou para o menino, como se perguntasse se realmente deveria seguir em frente. Miguel sorriu e sussurrou: "Confio em você." E então aconteceu. Raio começou a caminhar devagar. Os primeiros passos foram inseguros, mas logo o cavalo encontrou o ritmo. O vento batia no rosto de Miguel e ele sentiu uma emoção que nunca havia experimentado antes. Era como se, pela primeira vez, ele estivesse verdadeiramente livre. A mãe de Miguel assistia à cena emocionada. O pai, que antes era cético, não conseguiu esconder um sorriso. Seu filho havia encontrado algo especial, algo que o fazia feliz. Quando Miguel finalmente parou, olhou para Raio e fez um carinho na crina. Ele sabia que aquele era apenas o começo da amizade mais incrível de sua vida. Miguel, que antes evitava contato com os outros, agora estava diferente. A amizade com Raio despertou nele uma nova confiança. Ele começou a falar mais com os pais, a demonstrar mais emoções, e até mesmo na escola sua postura mudou. As crianças que antes zombavam dele começaram a vê-lo de outra forma. "Você tem um cavalo selvagem?" E component placement, perguntavam curiosos. Miguel, antes envergonhado, agora sorria e falava sobre Raio com entusiasmo. Ele finalmente tinha algo que o fazia se sentir especial. A transformação não aconteceu apenas em sua personalidade, mas também em sua maneira de ver o mundo. Antes ele se sentia um estranho, como se não pertencesse a lugar nenhum. Agora ele sabia que sempre teria um lugar ao lado de Raio. Seus pais, emocionados, perceberam que nunca tinham visto Miguel tão feliz. Aquele cavalo, que um dia chegou como um mistério, tornou-se a peça que faltava na vida do menino. E a amizade entre os dois só crescia. Miguel e Raio agora eram inseparáveis. Todas as manhãs, assim que acordava, o menino corria para o estábulo para ver seu melhor amigo. Raio, ao perceber a presença de Miguel, relinchava alegremente. A conexão entre eles era algo especial. Miguel não precisava falar para que Raio o entendesse. Bastava um olhar, um toque sutil nas rédeas, um leve movimento do corpo, e o cavalo sabia exatamente o que fazer. Era uma amizade construída com paciência e respeito. Miguel nunca forçava Raio a nada. Ele sabia que o cavalo também tinha seus próprios sentimentos, seus próprios medos. E talvez por isso, Raio o respeitava tanto quanto ele respeitava o cavalo. A confiança entre os dois cresceu a ponto de Raio vir ao encontro de Miguel apenas com um assobio. Se antes o cavalo era arisco e selvagem, agora era um companheiro leal, sempre ao lado do menino. E então Miguel percebeu algo importante. Assim como ele mudou a vida de Raio, Raio também mudou a sua. Chegou o dia que Miguel tanto esperava. O primeiro passeio oficial com Raio, além dos limites da fazenda. Ele não era mais um menino solitário e inseguro. Agora era um pequeno cavaleiro confiante e determinado. Naquela manhã,
o sol dourava os campos e o vento soprava suave, como se o próprio destino estivesse dando sua bênção. Miguel acariciou a crina de Raio e subiu em seu dorso. O cavalo estava calmo, como se soubesse que aquele era um momento especial. Com um leve toque dos calcanhares, Miguel deu o comando. Raio começou a trotar e em poucos segundos já estavam cavalgando pelos campos abertos. O menino sentiu o coração bater acelerado, mas dessa vez não era medo. Era alegria, era liberdade. Eles cruzaram riachos rasos, passaram por árvores frondosas e correram sobre colinas verdejantes. Miguel se sentia mais vivo do que nunca. Cada passo de Raio parecia ecoar dentro de seu coração. Quando pararam no topo de uma colina, Miguel olhou para o horizonte. Ele sorriu e sussurrou: "Obrigado, Raio." O cavalo resfolegou como se entendesse. Eles não eram apenas cavaleiro e montaria. Eram amigos, irmãos de alma. Mas nem tudo seria perfeito para sempre. Certa noite, enquanto Miguel jantava com seus pais, ouviu uma conversa que o deixou em choque. "Precisamos vender aquele cavalo", disse seu pai com um suspiro. "Ele come muito, dá trabalho e já recebemos uma oferta." O coração de Miguel quase parou. Vender Raio? Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Sua mãe hesitou, mas não contestou. Para eles, Raio ainda era apenas um cavalo. Miguel sentiu os olhos marejados, mas não disse nada. Ele sabia que protestar de nada adiantaria. Precisava de um plano. Precisava provar que Raio era mais do que um animal qualquer. Naquela noite, enquanto todos dormiam, ele foi até o estábulo e abraçou Raio. Seu coração estava apertado, mas ele não desistiria. "Eu não vou deixar que te levem", sussurrou. No dia seguinte, ele teve uma ideia. Se conseguisse mostrar o quanto Raio era especial, seus pais talvez mudassem de ideia. E então Miguel começou a planejar algo grandioso. Miguel decidiu que faria algo nunca antes visto na fazenda: uma apresentação com Raio. Ele queria mostrar a todos que aquele cavalo não era um animal qualquer, mas sim parte de sua família. Nos dias seguintes, treinou incansavelmente. Criou pequenos desafios para Raio, ensinando-o a responder a sinais sutis e até a executar pequenos saltos. Cada treino fortalecia ainda mais a conexão entre os dois. Quando chegou o dia da apresentação, os vizinhos da fazenda foram convidados. Seus pais estavam na plateia, ainda céticos, mas dispostos a assistir. Miguel entrou no campo com Raio, assobiou e o cavalo veio até ele. Em seguida, sem usar as rédeas, apenas com o movimento do corpo, fez Raio trotar em círculos, mudar de direção e parar exatamente onde queria. O público prendeu a respiração. Então veio o momento final. Miguel galopou com Raio até o centro do campo. Fez um gesto leve e o cavalo ergueu as patas dianteiras no ar. Todos aplaudiram de pé. Seus pais se entreolharam, emocionados. Eles finalmente entenderam. Raio não era um cavalo comum. Ele era parte da vida de Miguel. Após a apresentação, o pai de Miguel ficou em silêncio por um momento. Ele olhou para o filho, depois para Raio e respirou fundo. "Esse cavalo realmente mudou você, não é?", disse ele. Miguel assentiu, segurando as rédeas de Raio. Seu olhar dizia tudo. A mãe do menino limpou uma lágrima discreta e sorriu. "Acho que não podemos vendê-lo", disse ela, e o coração de Miguel disparou. O pai, relutante, suspirou e deu um leve sorriso. "Certo, Raio fica." Miguel sentiu uma onda de emoção tomando conta dele. Abraçou Raio, depois seus pais. Ele havia vencido. Raio era oficialmente parte da família. Naquela noite, enquanto o céu estrelado iluminava a fazenda, Miguel foi até o estábulo e deitou ao lado de Raio, ouvindo sua respiração tranquila. Pela primeira vez, ele se sentiu completo. O que Miguel não esperava era que sua história se espalharia. A apresentação com Raio despertou o interesse dos vizinhos e até de algumas pessoas da cidade. Muitos começaram a perguntar sobre a conexão do menino com o cavalo. Algumas famílias que tinham crianças tímidas ou com dificuldades emocionais começaram a se interessar pela relação entre humanos e cavalos. Logo, a fazenda começou a receber visitas. Crianças que, assim como Miguel, sentiam-se deslocadas, vieram conhecer Raio. O cavalo, antes selvagem e arisco, agora era um símbolo de confiança e amizade. Miguel percebeu que sua história poderia ajudar outros.
Ele começou a ensinar as crianças a interagir com cavalos, mostrando como a paciência e o respeito criam laços poderosos. Raio não apenas mudou a vida de Miguel, ele mudou a vida de muitas outras crianças também. O tempo passou e a amizade entre Miguel e Raio apenas se fortaleceu. Agora eles eram uma dupla inseparável, explorando juntos os campos e enfrentando qualquer desafio. Certa tarde, enquanto cavalgavam pelo pôr do sol, Miguel parou no topo da colina e olhou para o horizonte. O vento balançava sua camisa e Raio relinchou suavemente. O menino sorriu. Aquele encontro mudou tudo. Ele se lembrava do dia em que viu Raio pela primeira vez, de como eram dois solitários que se encontraram no momento certo. Agora, eram uma só alma. Miguel fechou os olhos e sentiu a brisa no rosto. Ele sabia que aquela amizade nunca terminaria. Enquanto houvesse campo para cavalgar e vento para correr, ele e Raio estariam juntos. A história de Miguel e Raio nos ensina uma lição valiosa. Amizades verdadeiras surgem nos momentos mais inesperados. Quantas vezes evitamos nos conectar com alguém por medo? Quantas vezes achamos que estamos sozinhos, quando na verdade o que precisamos está bem diante de nós? Essa história é um lembrete de que a paciência, o respeito e o amor podem transformar qualquer relação, mesmo entre um menino e um cavalo. Se essa história te emocionou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Miguel e Raio nos mostraram que a amizade verdadeira não tem barreiras. Se você acredita no poder da conexão entre humanos e animais, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como essa. E lembre-se, às vezes o amigo que mais precisamos tem 4 patas e um coração enorme. Miguel começou sua jornada como um menino solitário, incompreendido e sem esperança. Mas o destino lhe reservava algo que ele jamais poderia imaginar. Um amigo de 4 patas que mudaria sua vida para sempre. Raio não era apenas um cavalo. Ele era a resposta silenciosa para o vazio no coração de Miguel. Com cada passo, cada olhar, cada momento de confiança, Miguel não apenas domou um cavalo selvagem, ele encontrou seu próprio caminho. A timidez deu lugar à coragem, a solidão foi substituída por uma amizade verdadeira, e a sensação de não pertencer a lugar algum se transformou em um propósito real. O que essa história nos ensina? Que às vezes, os amigos que mais precisamos não falam a nossa língua, mas nos entendem como ninguém. Que conexões verdadeiras não precisam de palavras. Elas acontecem no olhar, na paciência, na confiança. E agora eu te pergunto, quem foi o Raio na sua vida? Quem ou o que transformou sua jornada e te fez enxergar o mundo de um jeito diferente? Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque histórias como essa merecem ser contadas e vividas. Agora eu preciso falar com você. Se essa história te emocionou, se você sentiu algo especial ao acompanhar a jornada de Miguel e Raio, então temos algo em comum. Assim como Miguel encontrou um propósito através dessa amizade inesperada, talvez você também tenha passado por uma transformação na sua vida, ou ainda esteja esperando por ela. E aqui entra a reciprocidade. Você acabou de receber essa história incrível, e agora eu te peço um pequeno favor. Deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que, assim como você, precisam ouvir essa história. E se você acredita no poder da transformação, se inscreva no canal. Aqui sempre trazemos histórias reais e emocionantes que podem tocar a sua vida de formas inesperadas. A mudança começa agora. Faça parte dessa comunidade que valoriza conexões verdadeiras. Já deixou o like? Já se inscreveu? Então prepare-se, porque muitas outras histórias incríveis estão por vir. Clique agora e venha viver essa transformação com a gente.